As eleições me lembram os pássaros que mudam aí de posição, e a maioria dos candidatos, principalmente a prefeitos e vereadores, não terão condições após as eleições conduzir uma trajetória aí de sucesso, simplesmente pelo desconhecimento, e principalmente o desconhecimento técnico. E eu posso dizer que a maioria não sabe nem o quanto arrecada o município, muito menos sabe aí o número da população, que é importante demais. O meio ambiente ali que os candidatos e as pessoas vivem, fatalmente será um conteúdo importante para que você, que é um pré-candidato, consiga uma administração perfeita. E isso não é qualquer momento que você vai aprender. Seu espaço está cada dia mais reduzido. E o dinheiro do povo tem que ser tratado com muito respeito e bem aplicado, porque isso aqui tudo faz parte da máquina pública. Políticos não podem ser escolhidos pela quantidade de votos que eles conseguem comprar. Políticos têm que ser escolhidos pela bagagem que trazem, pela sua condição intelectual, pela sua honestidade como ser humano, e essa trajetória de vida traz consigo uma experiência que vai possibilitar ele chegar até o poder, e trajetórias de sucesso serão aplicadas, porque ele terá aí condições suficientes para ter o melhor entendimento para poder aplicar aquela situação naquele momento, ocupando aquele cargo. Às vezes percebemos muitos criando obstáculos para vender facilidade. A maioria das grandes empresas, quando selecionam seus executivos, preparam aí um grande questionamento quanto à sua trajetória de vida, o seu currículo, o seu conhecimento técnico, mas principalmente em relação à sua vivência. E isso é o que mais importa. Quando se tem uma grande história e uma boa preparação de vida, talvez é muito mais importante do que os seus diplomas na parede. Conhecemos aí algumas histórias, por exemplo, de Abraham Lincoln, que foi um grande presidente na história dos Estados Unidos, mas que teve lá atrás na sua trajetória uma caminhada como lenhador. Ele passou por diversos empregos e também conseguiu se formar em direito. Ele tinha um grande diferencial em relação aos seus oponentes. Ele tinha uma excelente oratória, ele tinha uma boa memória e ele tinha bagagem e trajetória de vida, o que trouxe uma grande experiência para o cargo público. Você que pretende se candidatar, seja para vereador, prefeito ou um vice-prefeito, não importa a condição ou o cargo ocupado. O que importa na hora das pessoas conhecerem a sua história será a sua trajetória de vida. E isso não vai ser muito fácil de você constituir num período tão pequeno de 3, 4, 5, talvez aí um pouco mais, 6 meses até o final das eleições. Às vezes não vai ser necessário você ter um currículo muito vasto, mas vai ser de extrema importância a sua condição de apresentar-se para a sociedade. Apresentar bons projetos será fundamental. Conhecemos aí pré-candidatos e pretensiosos políticos que não conhecem nem a história da sua própria cidade ou município, não conhecem nem os projetos que poderão ser aplicados, e alguns candidatos não conseguem nem apresentar sequer um bom projeto para a sua própria cidade. Isso porque desconhecem a história, a logística, a geografia, principalmente a administração. A bagagem da administração é muito importante. Quanto é que aquele candidato tem disponível no município para poder planejar bem? Quanto é que um candidato vai poder usar naquele projeto? Um projeto bom e específico, por exemplo, um saneamento básico. Às vezes percebemos aí cidades que têm rios e córregos totalmente poluídos, atravessando a sua cidade inteira. Será que um pré-candidato, um pretensioso vereador poderia montar um projeto e chegar junto à administração pública para colocar isso em execução? Somente será possível se esse pré-candidato conhecer bem a estrutura da cidade. E a maioria não conhece bem nem o próprio bairro que mora. Eles lançam a campanha, mas infelizmente esquecem de se lançar para que o povo faça a pré-avaliação. A sua pré-avaliação é muito mais importante do que a sua pré-campanha. E isso vai ser determinante para que as pessoas apertem o verde na hora de votar. E as pessoas que conseguem combater isso é através do conhecimento. Conhecimento se adquire com o decorrer do tempo. Não queira somar conhecimento num pequeno espaço de tempo, porque você vai acumular apenas dúvidas. E isso não chega a lugar algum. Trabalhando com esses candidatos, a gente percebe que também trabalha com sonhos. Mas o sonho desacoplado do conhecimento das leis e das normas vai chegar na derrota lá na frente, seja no estágio que tiver. Tem que trazer consigo uma bagagem
E isso não se faz em menos de 6 meses, porque a bagagem é uma bagagem de vida e não somente no ano eleitoral. E isso tem muito a ver com todas as suas experiências que você pode abordar. Você, prefeito ou vereador, que almeja aí algum cargo público, exija de você mesmo algum tipo de conhecimento técnico para representar o povo brasileiro. E de um modo geral, quem não tem o hábito da leitura e de buscar conhecimento vai ficar para trás e isso pode ser fatal lá na frente. Todo esse conhecimento é indispensável para você alcançar seus objetivos na política. E ainda tem que, apesar de não existir um manual de instrução para se entrar para a política, isso vai muito além. Contar para vocês aí algumas histórias não vai adiantar em nada. Vender votos por troco de alguma bagatela também não vai chegar a lugar nenhum. Você que quer ser um representante nas eleições e ocupar um cargo, tem que ter noção dessas situações. Não adianta querer chegar ao poder sem nenhum tipo de conhecimento. A compra de votos é proibida por lei e pode te colocar inclusive na cadeia. Alguns candidatos, alguns vereadores, alguns prefeitos, que você mesmo consegue perceber aí nas páginas dos jornais, acabam estando ali por falta de conhecimento técnico e de conhecimento de vida. E se você pretendeu fazer essa caminhada, prepare-se todos os dias.